salva de palmas aqui, pesquisador que não requer apresentações. Vamos lá. Tudo bem? Eu acho que eu tenho outro microfone aqui, capaz de eu ter slides também. A gente está tendo um colapso estrutural das APIs do evento. Também não preciso disso. Oba! Então, eu tenho slides, esse é o meu cartão de visita. A gente começou com uma falha estrutural na API de credenciamento, se não é uma falha da Sensidia, do processo de credenciamento aí. Esse é o meu cartão de visita, está aqui o meu Twitter, está aqui meu blog, o último texto que tem no meu blog se chama Big Data igual a Real Time. Isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui hoje. Então, sem mais delongas, vamos imaginar, para começar, que a gente tivesse um negócio completamente diferente do que a gente está aqui hoje, que é o negócio de saúde. O negócio de saúde é um negócio dos mais antigos da humanidade, tirando possivelmente prostituição e corrupção. E é também um negócio ultra-regulado. Então, essa história dele ser ultra-regulado levou a eles levarem muito tempo a começarem a se informatizar, ter informática no negócio de saúde. Mas quando começou para valer, e começou para valer numa escala que a gente nunca viu, a ponto das pessoas hoje estarem se perguntando onde é que elas vão botar as impressoras. Mas não qualquer impressora. Isso aqui não é um comprimido, isso é o que a gente chama de uma pílula porosa. São 30 anos de desenvolvimento de tecnologia para você começar a usar uma impressora 3D para fazer um medicamento chamado Spritam, que é dessa startup chamada Aprecia, para epilepsia. E para a gente ver como é que esse medicamento funciona, é mais ou menos isso aqui. Ó. Ele derrete numa velocidade impressionante, porque ele é o princípio ativo com um colóide de água, basicamente, que quando entra em contato com a água, colapsa e derrete imediatamente. Então, vocês estão vendo a Aprecia aqui à esquerda, ele vai derreter em 4 segundos, e à direita tem o mesmo princípio ativo num comprimido. Né? E aqui tem uma pessoa com epilepsia que está precisando dele, e ele não vai derreter, ele vai levar quase 1 minuto para derreter, que é cerca de 15 vezes mais do que leva a pílula porosa. Consequência imediata disso, do ponto de vista da indústria de farma e medicamentos e saúde em geral. Pílulas porosas podem vir a ser a maior aplicação industrial de impressão 3D do planeta Terra, que é uma coisa que ninguém tinha visto começar a acontecer. E isso é um troço muito impressionante sobre vários aspectos, porque leva a gente, inclusive, para um ponto onde as farmácias podem voltar a ser o que eram há 100 anos. Há 100 anos, um farmacêutico fazia medicamentos na própria farmácia a partir de uma receita de combinações químicas dadas pelo médico. Agora, a gente só vai ter uma API na impressora, uma API na farmácia, uma API no médico, uma API no paciente, de tal forma que a orquestração desses caras todos façam com que a impressora que está na farmácia F faça para o paciente P a receita R que o médico M definiu para ele e que isso tudo ocorra como deveria ocorrer. Isso é um dos meus tweets recentes, e a coisa não para por aí, né? Porque se a gente fosse só imprimir medicamentos, estava uma beleza. Mas a gente vai imprimir pele também. A gente vai imprimir pele no hospital. Você pega a célula-tronco de alguém e, de repente, 2 empresas israelenses, uma de células-tronco e outra de impressoras com tinta gelatinosa, descobriram como é que você faz para você imprimir pele em alta velocidade. Já sabia fazer isso, mas com culturas extremamente lentas. O ponto é você imprimir, por exemplo, um pedaço de pele, ou um pequeno pedaço de osso, na velocidade que você imprime, ou na classe de velocidade que você imprime folhas de papel. E se a gente olhar nesse cenário, que é o cenário da informática, ou da informatização, ou da automação da medicina, para que a gente quer aviões? Tem um trabalho que está sendo feito muito interessante agora sobre como é que você usa aviões para transportar espécimes para fazer análise de laboratório quando o laboratório está distante de você. Você pega um drone, obviamente, põe o medicamento, põe o espécime, a amostra dentro do drone, e lança ele, e ele vai para um laboratório longe de você, e de lá a resposta vem pela rede. Mas, claro que tem outros usos ainda mais interessantes, que é quando uma pessoa, de repente, tem um problema cardíaco e cai no meio da rua, você pode mandar um drone defibrilador para ela por cima do trânsito, eventualmente lançado por uma ambulância, que vai chegar no pessoal de atendimento, que vai cuidar do paciente que está no meio da rua, antes que chegue um UTI, tentando se livrar, por exemplo, do trânsito de São Paulo ou do de Recife, que é ainda pior. Como foi que esse futuro aconteceu? Como foi que ele virou presente para a gente? Por uma onda de inovações que vem acontecendo, digitais, uma em cima da outra, e há décadas ao nosso redor. A gente está vendo agora uma espécie de uma quinta onda de inovação digital,
baseado em coisas que geram uma quantidade imensa de Big Data. Isso é capaz de ser meu telefone, é mesmo. É mais uma das nossas falhas, desculpem. Que vem montado em cima de uma onda de inovação digital móvel que criou as redes sociais. Na prática, é impossível pensar em Instagram com laptops, por exemplo, que vem em cima de uma onda de inovação de redes, que a gente comemora 21 anos esse ano, virou adulta de vez, que criou uma onda de conectividade, elas próprias montadas em cima de ondas de inovação de hardware na década de 70 e de software na década de 80. A gente está comemorando alguma coisa como 30 anos do PC exatamente agora. Essas ondas combinadas, elas mudaram a sociedade ao nosso redor de uma vez por todas e transformaram o que a gente imaginava que era pura e simplesmente geografia com pessoas dentro, numa rede e fluxos, porque as pessoas se transformaram em entidades ou passaram a ser representadas por entidades digitais, conectadas, móveis, acima de tudo, pessoais. Cada um de nós tem a nossa própria informática, e essa informática é programável. Esses fluxos, que a gente sabe muito bem como acontece nessa sala, e muita gente fora dela ignora, são responsáveis por uma mudança de ordem absolutamente dramática no comportamento social ao nosso redor, que a gente pode ver do ponto de vista pessoal, se a gente analisar como é que as pessoas se encontram para casar. Tem uns pesquisadores americanos que pegaram os dados mais recentes dos Estados Unidos, que são 2009, e compararam com a história, e se você estiver procurando uma pessoa de sexo diferente do seu para casar, as chances são de que, a partir de 85, com BBS, você só vai encontrar ela na internet ou bebendo num bar ou restaurante. Todas as outras formas de achar alguém para casar, inclusive trabalho, que é onde a maioria dos nerds casa, e igreja, estão fora de cogitação. Ou seja, passem mais tempo online e comecem ou aprendam a beber, que é isso que dá resultado. Se você olhar do ponto de vista de pessoas do mesmo sexo e o mesmo problema, com quem que eu vou casar? Os dados são mais recentes, porque se começou a medir isso nos Estados Unidos mais recentemente, mas são ainda mais interessantes, porque tirante online, basicamente não tem nenhum outro lugar para achar alguém do mesmo sexo para casar, a menos, é claro, do bar ou restaurante. Ou seja, vá beber ou fica online, ou vá beber online, que a combinação é provavelmente ainda mais impressionante. É óbvio que isso é sem a gente falar nas coisas que estão para acontecer no futuro de curtíssimo prazo, que vão ter APIs nossas em todo canto. Essa imagem, que vários de vocês devem saber de quem é uma imagem da Magic Leap, que é o startup mais bem financiado da história do planeta, não produziu absolutamente nada até aqui e tem 1,3 bilhões de dólares no bolso, liderados por ninguém menos que Google e Alibaba. E o que eles prometem é que eles vão fazer augmented reality, não virtual reality, com você vestindo um óculos VR ou botando o seu smartphone num negócio que você bota na cabeça e fica parecendo um imbecil, mas de tal forma que você, sem muita ajuda, e usando, segundo o Ronnie Abovitz, que é o cara que lidera esse projeto, usando a melhor tela que existe e já foi projetada pela humanidade, que é a sua própria retina, você consiga enganar o cérebro, e o cérebro, por sua vez, crie ilusões que são efetivamente imersivas do ponto de vista de terceira dimensão, que você consiga manipular ao seu redor, que é o que a gente vai ver nesse vídeo aqui agora. Então, a gente vai botar o som um pouquinho mais alto do meu computador já, para vocês verem o que a Magic Leap está tentando fazer. Isso aqui é a nova interface de YouTube. Lembre-se que é uma empresa de Google. Isso aqui é a interface de Gmail, usando um Rolodex 3D. Isso aqui é um sistema de arquivos. E, obviamente, ele vai escolher games. Vai escolher um dos games. Aumenta o som aí, pra mim. As armas estão em cima da mesa e você pode usá-las para atirar no seu gerente. Massa, né? Os inimigos caem do teto. Talvez o gerente venha das profundezas do inferno.
Isso dá um significado totalmente novo à ideia de games. E eu estou dando graças a Deus que meu filho já tem 14 anos e eu vou conseguir botar ele na universidade antes disso aqui acontecer na prática lá em casa, porque senão ele jamais faria qualquer outra coisa a não ser jogar. Óbvio, isso tem implicações imensas que vão de salas de operação a varejo, a trânsito, a construção, a absolutamente tudo que vocês e eu estivermos imaginando. Só que agora nós chegamos no ponto que interessa essa sala aqui. Agora é a hora de Big Data, por causa de coisas espalhadas no mundo inteiro. As previsões que pareciam mais otimistas de 5 anos atrás são as mais otimistas de hoje. A ideia de que daqui a 5, 4 anos, ou daqui a 6, 7 anos, a gente vai ter dezenas de bilhões de coisas conectadas na rede, afetando basicamente todos os domínios de expressão e competências humanas. Domínio industrial, casas, cidades, ruas, construções, fábricas, equipamentos de todos os tipos, saúde, medicina, bem-estar, para a gente ficar naquele domínio que a gente estava vendo aqui, desde fitness básico, né? Vamos ter a Fitbit aqui no fim do dia para falar sobre isso, e o que é que tem Fitbit, que é coisas a ver com API, é absolutamente tudo só, né? Porque quando a gente olha para as perspectivas da mudança que coisas vão causar nos próximos 10 anos, num conjunto de cenários construídos pela McKinsey, publicado há 1 ano atrás, esse mês, nesses 9 cenários que a McKinsey analisou, que vai de cidades para fábricas, para varejo, para casas, para saúde e bem-estar, nós estamos olhando para uma mudança por ano no PIB do planeta, só nesses 9 cenários, de alguma coisa entre 4 trilhões de dólares para quem for pessimista, para 11 trilhões de dólares por ano para quem for otimista de mudança no mercado mundial. Para a gente ter uma ideia de qual é o tamanho disso, o PIB do planeta Terra é 110 trilhões. Então, nós estamos olhando para 10% de mudança no PIB do planeta. Isso é uma mudança que vai afetar absolutamente tudo ao nosso redor, mesmo que aconteça numa faixa muito menor. Porque se acontecer aqui, a gente está falando basicamente de 3, 4% de mudança do PIB do planeta, que não é uma coisa que você consegue simplesmente porque você resolveu mudar a linguagem de programação que a gente estava usando, ou qualquer coisa parecida com isso. Se mantendo nesse cenário de saúde, tem um estudo da Deloitte que mostra por que a gente devia estar preocupado com saúde, com comportamento, porque era que a gente devia instrumentar as pessoas, os processos de tratamento. O comportamento diário que a gente tem leva a 40% das mortes prematuras. Mais da metade dos adultos investigados nos Estados Unidos, numa população muito grande, tem problemas crônicos de saúde. E esses problemas crônicos respondem por 70% das mortes prematuras e 86% dos gastos em saúde. Os gastos em saúde do planeta, por causa basicamente dessas coisas aqui, já estão em 10% do PIB. Gasta-se no mundo 10 trilhões e 700 bilhões de dólares, dados de 2014, quando o PIB era basicamente o mesmo de hoje, né, 110 trilhões de dólares em saúde. E é gasto basicamente em doenças crônicas. E tem muita coisa que a gente pode evitar do ponto de vista de surtos em doenças crônicas, ou mortes em doenças crônicas, ou acidentes mais graves em doenças crônicas, se a gente instrumentar as pessoas que têm essas doenças. E instrumentar de várias formas. A gente pode, por exemplo, usar balanças muito mais sofisticadas das que a gente tem hoje, e balanças online, que não só digam qual é o peso da pessoa, mas digam qual é a taxa de gordura, que digam qual é a densidade óssea que essa pessoa tem, que é o caso que essa balança da Garmin aqui faz, que acompanha a pessoa andando, se a gente botar um relógio da Fitbit, por exemplo, na mão dela, e por aí vai, né? E a gente, acompanhando as pessoas com dados, a gente vai entender muito mais delas, né? Esse nosso paciente aqui, por exemplo, ele está engordando 1 quilo por ano e tem 30 anos. Nessa taxa daqui, ele tem 70 e poucos quilos hoje, quando ele tiver 60, ele vai ter mais de 100 quilos e vai provavelmente ser um obeso ou uma pessoa com diabetes e problema de pressão e colesterol, todos combinados, e vai estar naquela faixa dos pacientes crônicos que a gente devia prestar uma atenção muito dramática a ele. Ou então a gente pode tentar convencê-lo a não chegar nesse ponto, tá certo? Que é muito mais prático. Né? Isso, obviamente, sem prestar atenção demais nos dados e deixá-los contaminar a nossa vida inteira, né? Acabou de ser descoberto recentemente a razão pela qual Moisés passou 40 anos no deserto.
quando ele estava já chegando, né, e o alvo dele era 1 bilhão de passos, né, o Fitbit dele disse que ele devia andar mais uns 2 anos. Óbvio, a gente pode fazer um bocado de coisa com sensores, e tem uns sensores muito interessantes aparecendo. Por exemplo, um sensor de álcool, teor alcoólico, seu, no sangue, né, para você vestir, como o meu relógio, sem nenhuma coisa intrusiva. Você não precisa respirar, não precisa fazer absolutamente nada, porque depois que você bebe, moléculas de etanol evaporam pela pele. Então, eu posso capturá-las por aqui e posso deixar pessoas instrumentadas por esse negócio aqui, que precisa de uma API para a gente falar com ele. Você diria, todo mundo? Não, todo mundo não, mas que tal médicos? Que tal pilotos de avião? Seria interessante você entrar no avião e saber, por exemplo, no seu app da sua empresa aérea, que seu piloto hoje não está bêbado, né? Isso seria alguma coisa que a gente deveria esperar, de motoristas profissionais, de motoristas de Uber, de ambulância, de médicos, de políticos, talvez, né? A gente deveria esperar que, apesar de tudo, eles não estão bêbados. A gente também pode fazer coisas extremamente interessantes usando band-aids inteligentes com eletrônica e software embutidos para diabéticos, por exemplo, né? Isso aqui é basicamente uma malha flexível com eletrônica e interfaces. Você bota na pele de alguém e ele mede o seu teor de, aspas, açúcar, né? Ele só vai olhar para as suas taxas relacionadas a diabetes, insulina e tal. E esses caras são eletroativos. Eles são ativados e podem injetar medicamento com pico-agulhas diretamente na sua pele, enquanto você não vai para um atendimento mais sofisticado, dado por um médico, por uma enfermeira, por um atendimento. E, óbvio, tem muito mais coisa para fazer, que está no nível de protótipo hoje, aquelas coisas ali estão para ir para o mercado. A IBM e a Pfizer estão fazendo um mega projeto para ver como é que você usa sensores, internet das coisas, para analisar o comportamento de pessoas que têm Parkinson, que é uma das doenças mais difíceis da gente combater com medicamento químico e que, muito provavelmente, a gente vai precisar de outros tipos de interação com pessoas que têm Parkinson num certo nível extremo. Para que vai servir isso? Para que vai servir dados gerados pelos pacientes, né? Em escala nacional, em escala global? Primeiro, o planejamento dos cuidados de curto prazo, né? Toda vez que uma pessoa que tem diabetes crônica vai para o hospital, você perde basicamente todo o dinheiro que ela pagou de plano de saúde. De 1 ano é gasto em uma ida ao hospital. Então, quanto menos essa pessoa for para o hospital, melhor para todo mundo, inclusive para ela, porque se ela vai é porque ela está num estado crítico. Daí eu preciso fazer gestão de doenças crônicas e dos cuidados com pacientes crônicos, que a gente já viu que representam 86% dos gastos de saúde, em casa. E eu preciso criar evidências precisas baseadas numa quantidade muito grande de pessoas. Então, brevemente, você provavelmente vai receber uma pulseira do seu plano de saúde. Ok, deixando saúde temporariamente para lá, quais são os 5 maiores mercados que a internet das coisas vai mudar completamente, seja porque a gente vai chegar no nível de informatização da sua furadeira e da sua parede, não é? De tal maneira que a parede consiga dizer para a furadeira que com aquela broca que você está tentando furar, uma parede onde você está exatamente na coluna de concreto, você não vai conseguir absolutamente nada, ou então, de uma forma ainda mais inteligente, a parede vai olhar para você e vai dizer, cara, se você furar aqui, vai ser uma catástrofe, porque você está exatamente no lugar do cano d'água, né? Só isso aí já salvaria a vida de muitos nós que tentam fazer isso no fim de semana em casa e depois da mulher perguntar, você tem certeza que sabe onde está furando? E a gente dizer que sabe, a gente faz uma cagada, normalmente. E óbvio que tem o problema muito mais interessante do que a furadeira de você transformar uma geladeira em serviço. Pouco importa qual é a marca, o que importa é que você vai vender para alguém litros de refrigeração e congelamento e você vai instrumentar isso de tal forma que você saiba o que você está entregando, a pessoa saiba o que é que você está consumindo, o que é que cada um de nós está consumindo e você saiba gerenciar isso no curto, médio e no longo prazo para que essas coisas funcionem de maneira orquestradas. A internet das coisas, obviamente, é um bando de mercados, não é um só. A gente olha para coisas propriamente ditas, para pessoas e grupos, para organizações, empresas, indústrias e governo, e você tem desde as coisas absolutamente simples, né, com um beacon que você vai instalar em algum lugar, para uma coisa muito mais sofisticada como uma coisa autônoma. Um drone que voa sozinho, um pod que se dirige pelas ruas, um carro automático como o da Delphi e assim por diante. E isso afeta empresas, indústria, agribusiness, absolutamente tudo. Tudo isso precisa de redes
diretórios muito mais, talvez, sofisticados e complexos do que a gente tem hoje, e acesso, porque senão não vai funcionar. Não adianta botar determinadas coisas que são, na realidade, pequenos sistemas físicos interativos capazes de computação conectada no mato, em algum lugar, e ele não conseguir falar com ninguém. A utilidade dele é a utilidade de rede. Isso tem uma lei para isso, né? A gente sabe que o valor de algo em rede é muito maior do que o valor desse algo isolado, e quanto mais coisas na rede, gerenciadas, articuladas e orquestradas, mais valor a gente pode tirar. Obviamente, a gente tem nuvem, aspas, e analytics, e os mercados gigantescos de consumo do consumidor, de quem vai usar isso, e o que a gente vai fazer com essas montanhas de dados que vão ser gerados por essas coisas todas que vão estar na rua, na casa e na gente mesmo. No topo disso, tem, obviamente, uma miríade de aplicações e serviços que vocês e todo mundo mais vai tentar desenvolver. Qual é o problema disso tudo? É que o que a gente vê hoje são... Uau! Eu estou vendo no retorno aqui, sumiu do projetor, o que aconteceu? Ah, está aqui. Por que você fez isso comigo? O que a gente vê hoje são aplicações e serviços conectadas às coisas e desconectadas do resto do mundo. Porque cada um fez a sua, isso é tudo vertical, e a gente não está vendo o valor de rede, o valor em rede da gente ter famílias orquestradas de aplicações e serviços baseadas em APIs gerenciadas, articuladas para e por todo mundo, para criar mais valor em rede. Se a gente não fizer isso, a utilidade de coisas nas ruas vai ser extremamente limitada. Por exemplo, está aqui uma coisa, que é uma ponte que caiu, literalmente, essa é a ponte que caiu. Essa é a ponte de Minneapolis, ela é famosíssima, porque a Ponte Velha, obviamente, ficou aqui, né, para o pessoal que fala que os melhores engenheiros eram, obviamente, os da época da Segunda Guerra Mundial, que é quando essa ponte de cá foi feita, e essa ponte daqui, que é uma ponte extremamente moderna, ela caiu por causa do tráfego em cima dela, por causa do calor que distendeu suficiente o material, por causa das compressões envolvidas e porque ela, a partir disso tudo, sofreu uma falha estrutural. Se essa ponte tivesse instrumentada, ela podia ter avisado aos sistemas de gestão que ela estava com problema. Mais ainda, ela podia ter avisado ao sinal na frente dela para bloquear a passagem lá, porque ela estava a ponto de ter um ataque de nervos. E ela podia ter avisado aos carros, ou o sinal e a rua podia ter avisado aos carros, que não era uma boa ideia passar por essa ponte, era melhor passar pela Ponte Velha, mesmo que o engarrafamento fosse muito maior. Se a gente olhar para a internet das coisas e cidades, e o que a gente vai fazer com isso, sensores e aplicações, nós estamos falando de ruas e estacionamentos espertos, para otimização de fluxo e espaço, de postes e lâmpadas espertos, né? Não sei se vocês têm ideia de quantos postes de iluminação pública tem em São Paulo. Alguém tem ideia do que a gente está deixando ligado por aí quando não precisa, ou desligado quando precisa? São Paulo tem cerca de 1,5 milhão de postes de iluminação pública. Isso é a cidade de São Paulo, não é a grande São Paulo. Recife tem 130 mil. É um negocinho desse tamanho lá, né? Então, nós estamos falando de melhor iluminação, melhor vigilância, melhor controle, ondas de luz se apagando e acendendo em função de presença nas cidades que gastam uma quantidade imensa de recursos com isso. Nós estamos pensando em estruturas que nos deem indicação do que está acontecendo no ambiente ao nosso redor, tanto do ponto de vista de água, de terra, de fogo, de ar e de tudo, mas de uma forma articulada e coordenada. Se a gente sair da cidade e for para o campo, a gente pode fazer a mesma coisa, tá certo? Está aqui um conjunto de sensores que dá basicamente toda a informação que você precisa para plantar qualquer coisa, até quanto é que está saindo de metano do solo, por exemplo, que pode ser uma coisa interessante para você saber. Quanto é que é a umidade do solo a 30 centímetros de profundidade, qual é a temperatura a 30 centímetros de profundidade. Isso vai lhe dar informações extremamente significativas sobre a necessidade de você irrigar ou não, de quando é que você vai colher ou não, se aquilo ali, se as plantas estão sofrendo ou não, e o que é que está acontecendo aí. Para a gente ter uma ideia de como é que essa coisa está, nos melhores lugares do mundo, como Europa, Estados Unidos e as melhores plantações do Brasil, esses dados estão trafegando hoje por GPRS de uma forma extremamente lenta. Uma coisa que a gente vai ter que ter no meio da rua em breve, e está chegando no Brasil, é internet para a internet das coisas.
ir para a internet das coisas, que está em lugar como esse aqui, que não tem ninguém querendo 50 megabits por segundo para jogar League of Legends. Tem só uns sensores de planta que estão querendo mandar os dados dele e receber comando de volta o mais rápido possível. Isso vai ao nível que a gente quiser, porque a gente podia pensar numa API para um tomate, né? Que é um sistema da Phytech de Israel, que também já chegou no Brasil. A gente, não sei quantos de vocês estão envolvidos com produção de alta precisão no agribusiness, mas o Brasil tem uma quantidade significativa de tecnologia sendo usada, não sendo produzida aqui, mas sendo usada aqui. Isso aqui, basicamente, é um laboratório químico para analisar o estado de saúde desse tomate aqui, ó. Em função de como é que esse tomate está se comportando, eu usá-lo como exemplar da safra de tomate que foi plantada junto com ele, para saber se está na hora de colher esse pessoal ou não, né? Então, eu vou ver aí qual é o teor de açúcar, qual é a acidez, qual é a dureza do tomate, como é que está a umidade ao redor dele, se tem ou não contaminantes químicos, assim por diante. E esse meu, aspas, computador aqui, que está ligado por aqui, ele vai informar para o mundo ao redor como é que esse tomate está, aspas, funcionando. Então, nós estamos falando de informatização de tomates. Se a gente pensar em casas, obviamente tem coisas muito mais interessantes. Está aqui a razão pela qual a Google entrou nesse negócio. Aliás, não é esse termostato, né? Nós estamos falando da plataforma inteira. Esse termostato é irrelevante. A porta de entrada é um termostato muito mais sofisticado, né? Um sistema de HVAC, mas a razão para você pagar uma fortuna por um termostato é que o termostato é uma plataforma. Aqui está um troço, uma dessas ideias que a gente acha fantásticas do ponto de vista de informática, né? Isso é uma cama da Sleep Number, que eu não sei se vocês já ouviram falar. Ela é toda informatizada, ela é cheia de sensores aqui, né, espalhada pela cama inteira, tem uma malha de sensores, e, segundo o fabricante, ela serve para ajudar você a dormir melhor, porque ela mapeia todo o seu sono, se você está se mexendo de noite, se não está, se você está dormindo virado para um lado, para o outro, barriga para cima, para baixo, seja lá o que for, mas essa ideia não vai vingar lá em casa. Minha mulher não gostou. Ela acha que a gente vai entregar informação demais para o pessoal do Sleep Number aqui. E aqui, obviamente, tem o fim do mundo, as we know it, né? Muitos de vocês conhecem essa plataforma aqui, da Level japonesa, que é uma tampa de privada conectada na internet. Tá certo? Então, você abre a privada com um app. Isso é a mania japonesa e oriental de vários países, além do Japão, de limpeza total, né? Você não pode tocar em nada. Então, você abre a tampa da privada pelo app e você liga o esguicho também pelo app aqui, tá certo? Só que, se você hackeia, você pode esperar seu chefe ir para o banheiro, né? E você sabe, porque tem um sensor de pressão aqui, que ele sentou, né? Na hora que ele sentou, você dá uma esguichada. Aí ele levanta para ver o que é que está errado. Aí você sabe que ele levantou. Aí ele senta de novo. Você sabe que ele sentou, você dá outra esguichada nele. Então, esse troço aqui foi hackeado recentemente, é um dos exemplos do tamanho do caos que a gente vai ter com esse negócio. Na hora que a gente sair do estado atual de, em média, 5 coisas por casa, numa casa americana qualquer, e a gente nunca tem dados sobre isso para o Brasil, infelizmente, para a previsão do Gartner de daqui a 6, 7 anos, a gente ter mais de 500 coisas conectadas em cada casa. Imaginem o tamanho da confusão que não vai ser gerenciar isso. Isso vai ser o painel de controle de um apartamento normal. Você vai ter o seu pessoal de segurança com rádio para chamar forças policiais de alta capacidade de destruição e esse tipo de coisa toda. Obviamente, isso não vai acontecer. O que vai acontecer é isso aqui, né? Não sei se vocês conhecem esse review da Amazon, é um dos reviews mais votados da Amazon, né? 10.579, de 10.907 pessoas acharam que esse review é extremamente interessante, e ele é chamado o seguinte: ela ficou com a casa, com o cachorro e com a pensão, mas eu controlo o termostato, que é um review sobre um termostato da Honeywell, instalado por um engenheiro em casa. A mulher se separou dele e ganhou a casa no processo judicial que se seguiu, e ele se diverte, está tudo escrito aqui, quando, no verão, ele diz aqui, os pombinhos estão em casa, e aí eu decido que a temperatura do quarto deles deve ser 45 graus. E está no inverno, e ele decide que a temperatura deve ser 8 graus. Então, eles vivem literalmente no inferno, além dele esculhambar integralmente a conta de luz dos caras, porque ele sabe
quando eles viajam, porque eles desligam o termostato. Aí ele liga remotamente e deixa a casa em 45 graus durante a semana que as pessoas estão fora. Ou seja, troquem a senha das suas casas quando vocês se separarem. É óbvio, isso sem falar nos problemas de continuidade que todos nós vamos ter, né? E um exemplo disso é Revolve, que foi comprada pela Nest, consequentemente por Google, e a gente sabe exatamente o que acontece quando tem um processo de acqui-hiring. Eles foram comprados em 2014 e eles avisaram que, exatamente na semana que vem, eles vão desligar tudo. E não só vão desligar tudo, mas todos os dados que os seus devices capturaram pelas APIs deles, que estão depositados em algum lugar, irão para o infinito azul e você jamais terá acesso a eles de novo. Então, sua história será apagada. Pelo menos é isso que eles dizem, né? Coisas. Nós estamos falando de computação com coisas conectadas. Nós estamos falando da tentativa de controle da humanidade, né? Ter controle e intervenção e interferência no mundo ao nosso redor, de sair da cozinha para a sala, de controlar o ar-condicionado, o robô que faz a limpeza, o forno de micro-ondas, todos os sensores do que for, de fogo, de temperatura, de umidade, e fazer com que isso tudinho colapse na mão da gente, para a gente ter não só a visão, mas o controle do universo ao nosso redor de todas as formas, e ter ideias de todos os tipos em cima disso aqui, né? Instrumenta o mundo e vamos escrever software para controlar ele. O problema é que coisas muito esquisitas vão acontecer. Essa lâmpada nem sempre será digital e muito menos ela será analógica funcionando. E por quê? Por causa da história. A história ensina para a gente um bocado de coisa, né? Nós estamos vivendo num mundo conectado, 150 anos de conexões aqui ao nosso redor. Se a gente olhar para a história, basicamente, do telefone fixo, tirando de um pico que ele teve aqui ao redor da fim da década de 2000, ele cresceu mais ou menos numa linha reta, né? Aqui ele tinha chegado a 1 bilhão e 200 milhões de conexões, nesse ponto aqui, 1.200 bi, mas quando foi em 2025, 150 anos depois da patente original de Bell, ele vai chegar em algum lugar perto de 1 bilhão de lugares conectados. Telefones fixos conectam lugares, né? Se a gente olhar para telefone móvel que começa com o primeiro analógico da Motorola em 75, eles conectam pessoas. Então, nós vamos chegar lá em 2025 a 7 bilhões de pessoas conectadas. Se a gente olhar para a internet fixa, ela vai por mesmos lugares, começa ali em 95, ela vai chegar em 1 bilhão de lugares. Se a gente olhar para coisas, a linha é essa daqui. Essa linha, se a gente pensar na interferência que essa linha teve na humanidade, e mesmo na interferência que essa linha teve na humanidade, né? Hoje a gente esquece mais ou menos da importância do telefone fixo, mas o telefone fixo colapsou o mundo de uma forma mágica. Foi talvez o primeiro processo eletrônico ou tecnológico, explicitamente tecnológico, que não fosse de mobilidade, de colapso das distâncias, né? E a gente está vendo alguma coisa aqui que tem um potencial de impacto absolutamente gigantesco, muito maior do que qualquer coisa que já passou por nós até aqui. Mas, em especial, se a gente olhar para a mobilidade, para falar de história, tem uma parte de mobilidade que é smartphones, né, que basicamente acontece sobre mobilidade, e começa ali mais ou menos em 2005, e nesses 20 anos vai conectar cerca de 7 bilhões de pessoas também. Mas é uma conexão diferente, porque é a informatização móvel, né? É você digital, você conectado, você com a informatização que é pessoal sua e é programável. Você mesmo, por mais simples que você seja como programador, você muda a sua informatização toda vez que você baixa um app ou toda vez que ele se renova e cria uma interface a mais. Como foi que essa linha daqui se comportou nos últimos 15 anos, se a gente for ver? Está aqui o operador móvel analógico. Ele comprava a infra de telecom, ele comprava os produtos de telecom, os aparelhos celulares, no começo a gente só podia contratar deles. Ele deixava, se quisesse muito mesmo, algum conteúdo ser entregue a ele, para ele entregar para a gente, né? E o papel dele era conectar empresas, governo e pessoas. E tinha um regulador lá em cima que achava que mandava nesse espaço aqui. Esse operador foi ficando maior, foi ficando mais poderoso, e ele foi quase que passando por cima do regulador, e o mundo dele era cor-de-rosa. Estava tudo muito bem. Ele dominava integralmente essa cadeia de valor aqui, e o regulador era quase irrelevante. Só que a coisa estava para ficar preta,
Porque se na época do operador móvel analógico, tudo que a gente queria fazer passava por ele, e o mundo era basicamente uma estrela da morte, com ele aqui no meio, com todos nós tendo que ser controlados por esse cara para fazer qualquer coisa, tinha uma coisa que estava começando a acontecer, que era a digitalização da conectividade. Digitalizando a conectividade e aparecendo outros intermediários, eu me conecto com esse outro cara aqui, faço transações digitais com ele, mediada, é claro, pela tele, mas agora ela é só a infraestrutura para carregar dados. Ela passou a exercer o papel do trilho de trem ou do cano d'água. E foi aí que ela se perdeu. Nesse ambiente aqui, não tem aquela estrela da morte mais. E aí tem a história para a gente aprender e trazer para o nosso cenário de APIs aqui, que é a novela chamada Telecom e o Mimimi sobre a TT. Está aqui o que eu desenhei, né? E está aqui o que acabou de acontecer, né? Essa transição de mobile telephony to mobile computing é uma transição entre telefonia, telco, no centro da distribuição de valor, e um esquema, uma rede multipolar de distribuição de valor, articulada por Google, por Skype, por Apple, Facebook, Amazon e quem mais você queira, onde a tele é um cara a mais. Que levou a quê? Quando a distribuição de valor tinha a telco aqui, a telco escolhia quais eram os apps que a gente ia ter. Você tem voz, texto, contatos, basicamente, e uma câmera, se tanto, né? Quando eu tenho digital ecosystems, o mundo muda completamente, a minha escolha é outra. A tele passou a ser relevante para o que ela era relevante antes. Em telefonia móvel analógica, a gente gastava 3% da nossa renda com tele. Com digital, a gente continua gastando 3% com tele. O que ela está atrás é desse resto aqui que não está na mão dela, porque ela não soube criar, não soube fazer, não soube articular, não soube ser a rede para isso. A gente continua gastando 3% do PIB pessoal de cada um, da sua carteira, com tele. Mas agora, o papel das teles é só reduzir a fricção no ecossistema qualquer, onde todos os outros papéis são ocupados por outros agentes. Gente que contribui com plataforma móvel, que mata o negócio de OEM das teles, que contribui com dispositivos e distribuição vai para o espaço, que contribui com serviços, e aí o negócio central da tele vai para o espaço, daí a briga com o WhatsApp, contribui com conteúdo, que mata a ideia do SVA das teles, também, né? E aí, obviamente, quem contribui tem retribuições, e as teles têm o papel unicamente de fazer com que dados saiam do ponto A para o ponto B, porque elas não agiram em rede, elas não souberam ser as nossas redes, e até hoje elas não têm APIs. Elas não têm APIs, ou pelo menos não têm as APIs que deveriam ter para a gente usar as teles para mover o mundo digital ao nosso redor. Porque elas, se elas tivessem, seria o mundo digital ao redor delas. Dito isso, e essa pequena história aqui para servir de ilustração no nosso cenário, como é que a gente deveria agir em rede, se a gente fosse agir em rede? Como é que a gente deveria reconstruir os nossos negócios para eles não perderem a capacidade de distribuir valor? Como é que a gente continua centrando o mundo ao redor da gente, seja lá em que negócio a gente tiver aqui, de fabricação, de produção industrial, ou agrícola, ou varejo, ou transporte, logística, ou o que a gente quiser pensar, saúde, seja lá o que for. Tem 3 bases fundamentais para a gente ir atrás disso. A primeira é sair de controle para colaboração. As teles definitivamente não souberam fazer isso, criando plataformas que estão abertas para os outros. Não adianta a gente chegar e dizer, eu tenho um bocado de API aqui, certo? Mas como é que as pessoas usam? E ser aberto não significa que você tem acesso, significa que está documentado, que tem uma cultura ao redor daquilo, que é estável, que evolui de uma maneira graciosa, não é catastrófico como o caso de Revolve, né? Segunda coisa é sair de otimização para cada negócio, para interação com outros negócios. Se eu não sei fazer direito, vamos usar quem sabe fazer direito. Ninguém vai saber fazer direito sem APIs. Mas pode ser que você saiba fazer 10 das 100 que na sua linha de negócio, no seu mercado, no seu nicho, sejam as 10 mais utilizadas. As outras 90 são contribuições de outros, né? E, por fim, sair de valor para cada cliente, para um valor para o ecossistema que atinge cada cliente. Todo mundo que consegue fazer isso chega naquela situação do quadrante mágico da Gartner, quase, né?
Eu não só crio valor para cada cliente meu, mas eu crio valor para o conjunto de meus clientes e, mais ainda, eu crio valor até para a competição. E aí, de repente, eu sou mágico, eu tenho um negócio mágico. Eu estou online o tempo todo. Ninguém vai conseguir me desligar, não é? Nós estamos no começo da montagem desse grande Lego, que a gente podia chamar do Lego global das APIs, né? Está todo mundo lá com aquela mitológica furadeira e seus componentes tentando descobrir como é que eu vou montar a minha. Como é que eu vou fazer esse negócio funcionar, né? Como é que eu vou botar uma API em pé? E como é que eu vou fazer com que ela seja estável? Como é que eu vou fazer com que ela seja útil? Como é que eu vou fazer que ela agregue valor para que eu consiga, com os outros percebendo o valor que eu agrego, capturar uma parte do valor para mim? Como é que a gente põe esse mundo junto? Como é que a gente faz com que essa coisa funcione no curto prazo? O que a gente precisa consertar nos nossos negócios, né? Cada um dos nossos negócios, historicamente, no nosso stack de software, tem se comportado como uma tele. Isso pode ser o maior problema que a gente enfrenta no futuro. Não é o problema da capacidade dos nossos engenheiros de desenvolver APIs. Se a gente pensar bem, isso é só uma nova forma de fazer arquitetura de software. A gente sabe fazer isso. Isso é natural para nós dessa sala, a vasta maioria daqui, tá certo? Mas para quem não é de software, é uma mudança dramática de pensamento, de conceito, é uma mudança de ordem de magnitude, de visão de negócio no mundo, e não pura e simplesmente de visão de negócio. E aí é onde eu acho que as duas conversas se casam, num texto publicado bem recentemente, é por que cada negócio, cada dispositivo, no nível de dispositivo, na internet das coisas, precisa de uma API. Se a gente entender essa parte da história daqui, fica óbvio que esse restaurante tem que ter uma API. Fica óbvio que esse poste tem que ter uma API. Fica óbvio que esse negócio daqui tem que ter uma API. É um hotel com API. Tem que ter. Liberou um quarto, Booking tem que saber na mesma hora. Tá certo? Senão ele está ferrado para sempre em relação aos outros que vão fazer isso na frente dele. Todo dispositivo na internet das coisas tem que ter uma API. O que é que isso quer dizer? Se a gente olhar para aquelas 5 ondas que eu mostrei, né, a primeira onda, que foi a primeira onda de hardware, lá atrás, nos anos 70, as pessoas estavam atrás do balcão. O computador estava no que a gente chamava de CPD. Né? E a evolução de qualquer sistema que dependia disso levava muitos anos. Você levava 5, 6, 7 anos para trocar um computador central. Né? Até esses anos 70 aí, hardware era quase tudo. E os provedores eram de hardware e não de soluções. Isso formou um grupo de pessoas que a gente chama genericamente de CTOs, né? Os Chief Technology Officers, que não entendem de nada a não ser de hardware. A gente promoveu esses caras para CIO depois, nesse ambiente aqui, e eles passaram a entender de software, e não necessariamente das soluções que clientes e o negócio precisam. Nessa onda de software da década de 80, por causa de computadores pessoais, as pessoas passaram a ser atendidas num balcão onde o computador estava lá. Tinha pessoas no balcão de atendimento usando computador. A gente teve que simplificar um bocado de coisa, mas ainda assim a evolução continuava extremamente lenta. Apesar disso, a gente começou a fragmentar o desenvolvimento de software e não só usuários finais começaram a usar, mas eles começaram a fazer. A gente começou a favelização do processo de desenvolvimento de software aqui, quando o executivo pedia para o CPD e não vinha, e ele usava um Lotus para resolver o problema dele e começava a funcionar independentemente da máquina corporativa. Por causa de redes, na década de 90, a gente entrou no mundo de open source. As pessoas nas redes estavam depois do balcão, a vasta maioria delas como usuários, e por causa de software aberto, basicamente, e tudo que a gente sabe que veio de lá, do ponto de vista de métodos, processos, práticas e arquiteturas de desenvolvimento, a gente cortou o tempo de evolução de plataformas de anos para meses. E as pessoas conectadas descobriram que era possível escrever todas as plataformas do mundo ao seu redor, literalmente todas, mesmo que elas não tivessem um valor econômico garantido e assegurado. No tempo do móvel, né, a última década, a década de 2000, a gente passou a ter alfa, serviços experimentais
alguns deles muito bons, mas ainda experimentais, as a service. As pessoas passaram a estar conectadas. Por causa de as a service, a gente passou a ter evolução em dias ou horas, deployment contínuo o tempo todo, passou a ficar quase na moda, né? E as pessoas descobriram se quase tudo está em rede, quase o tempo todo, são dois quase aqui, quase tudo, é mais um quase, que alguém precisa, pode estar ou vir da rede. A matriz de Everything as a Service é a noção de que eu não preciso ter, eu posso usar. Isso é uma mudança paradigmática em como é que o mundo funciona. Alguém pode me servir. Serviço pontual, remunerado ou não, mas não necessariamente produto, né? E a gente entrou agora nessa quinta onda de coisas, necessariamente numa onda de APIs, de APIs, né? Porque as pessoas estão informatizadas, cada um, ou quase cada um, tem seu telefone móvel. Nós temos 3, 4 bilhões de smartphones no mundo rodando agora. Só no ano passado foram vendidos 1,5 bilhão. Se a gente olhar para um tempo de vida média de 1.000 dias, né? Considerando que nem todas as pessoas estão trocando a cada 2 anos, nós estamos olhando para 4, 5 bilhões de smartphones no planeta, e nós temos um processo de evolução contínua, porque na medida que eu saio mudando o que eu entrego, o mundo ao meu redor vai mudando também, se isso estiver orquestrado, se estiver articulado. Então, nós estamos falando de quase tudo que está em rede pode, não necessariamente vai, ser transformado num serviço articulado com muitos outros serviços em rede. Nós estamos olhando para uma decolagem digital que vai acontecer nos próximos muitos anos, 5, 10, 15, onde vale a pena você pensar em arquitetura e nos porquês de arquitetura. Vale a pena você olhar para o mundo e imaginar como é que ele se alinha. Por que você vai botar essa água exatamente aqui? É para, em alguma hora, ela estar alinhada com tudo que tem ao redor dela. Esse processo de construção das interfaces do mundo digital ao nosso redor, da internet das coisas, que vai ser a internet de todas as coisas, inclusive das nossas, é um processo de orquestração emergente de dispositivos que compartilham dados e ações, usando protocolos padrão que a gente ainda não tem, articulados e autorizados por escolhas de pessoas e algoritmos ao redor deles. Não há como chegar nem perto disso sem ter uma API esperta para cada dispositivo que a gente for usar. Daqui para lá, a gente vai ter problemas? Sim. Está tudo conectado, tem um número muito grande de fluxos acontecendo, tem um número muito grande de branches e de gente que está dizendo que vai construir o mundo a seu jeito. Tem muito mais gente do que tinha no começo da internet, há 20 anos atrás, escrevendo código de todo tipo, qualidade e performance e, obviamente, segurança, mas a gente tem uma certeza absoluta. Vai acontecer, e vai acontecer muito mais rápido do que qualquer um, mesmo os que estão no miolo do processo de desenvolvimento dessa nova rede, acham que vai acontecer. Muito obrigado e bom dia a todos e a todas.